Eu quero falar sobre cego não é quem não vê, é quem não enxerga. Forte. Já foi forte. Cego não é quem não vê, é quem não enxerga. Quero contar uma historinha. É impressionante a capacidade que nós, como homens, temos de não enxergar as coisas. Meu pai me conta uma historinha, não sei se é verdade ou não, mas eu achei muito maneiro. A esposa falou com o marido assim, pô, vai lá, pega o açúcar pra mim lá no armário. O marido abre e ele enxerga? Não, lógico que não. Ele abre e fala assim, olha, mas gente, a gente não faz por mal. Vou falar pra você, não faz. A gente não faz por mal. A gente olha assim, a gente olha assim, a gente olha item por item e não está lá. Não está lá. Daí daqui a pouco eu viro e falo assim, ô Priscila, tem açúcar não. Ela fala assim, não, se eu for aí, ela fala, mas pior. Tá do lado do café. Daí eu comigo, putz, eu tinha que achar o açúcar, agora tem que achar o café também. São piores, tá? São piores. Ai, eu tenho uma história, é isso aí, a verdade é que a gente vê, mas não enxerga. Também tem outro caso, eu tenho uma história muito legal. Quando a gente era eu liderava junto com meu irmão e o Luiz Cláudio, tinha um povo também que é outro meu irmão adotivo, a gente liderava os jovens da Igreja Batista de Tauá. E tinha o clube bíblico, era toda terça-feira. Toda terça-feira a gente tava no clube bíblico, né? Toda terça-feira a gente liderava o culto, não sei o quê, e era benção, a juventude vinha e tal. E a gente tinha amigos que vinham ajudar. Tinha um amigo que era o Tiago Fragoso. O Tiago Fragoso, ele era baterista, um excelente músico e tal. E ele estava sempre lá em casa, assim, era assim, a gente ia para o culto, depois do culto tinha um albergue da Mãe Estela. O albergue da Mãe Estela era o albergue da casa da minha mãe. Todo mundo dormia lá. E era mó barato, porque a gente ia pro culto, depois a gente ia pro Penetra. Aí Penetra, desconto depois pra gente aqui, tá bom? A gente ia pro Penetra, comia, depois ia pra casa. E a gente ficava até 3, 4 horas da manhã. O Tiago, ele era militar. E ele servia num quartel em Deodoro. Imagina um lugar longe. Meu irmão, Deodoro é muito longe. Sim, não é onde Judas perdeu a meia, perdeu a bota, é a meia, porque perde a bota depois da meia. Essa é muito ruim, essa piada, é impressionante. É muito ruim. Daí, aí o que aconteceu? Tiago dormiu lá em casa às 6 horas da manhã, ele tirou uma soneca, 6 horas da manhã ele foi pro trabalho. Quando chegou no trabalho, depois de um tempo falou assim, me ligou e falou, negão, tem um negócio pra falar pra você, tem um favorzão pra te pedir. Ele falou assim, cara, olha só, eu sei que vai acabar com o teu dia, mas, pô, vê se você me ajuda. Eu falei, o que foi, Tiago? Faço tudo, pô, fica tranquilo, vou te ajudar pra caramba, fica tranquilo. O que é? Falou assim, cara, eu esqueci a minha identidade militar com você. E se tá aí na tua casa, se não trouxer aqui, eu vou ficar preso. E não tinha Uber naquela época. Busão total. E, meu irmão, da Ilha Deodoro é chão, meu parceiro. É chão. Eu falei, tranquilo, eu resolvo isso. O dia inteiro, meu irmão. O dia inteiro viajando de ônibus. Peguei o ônibus, pá. E, gente, não tinha informação, a gente ia perguntando, né? Virei pro motorista e falei assim, motorista, eu quero ir para o quartel de Deodoro. Aí, eu sei, são vários. Isso, você é de lá? Aí, ó, ela sabe que é longe. Ela sabe que é longe. Ah, é? Tem de tudo, né? Dos vários quartéis. Eu fui, escuta essa história, vê se você não ia me matar no final da história. Olha aqui, você vai ver. Eu fui, daqui a pouco eu perguntei pro motorista assim, motorista, onde que é o quartel de Deodoro? Ele falou assim, cara, não sei direito não. Aí tinha um cego, no banco da frente assim. Daí ele falou assim, você tá vendo essa passarela? O cego falou. O cego. Gente, tô falando sério. Estou falando sério. Você tá vendo essa passarela que acabou de passar? Daí eu. É a passarela 33, não é? Eu virei pro motorista. É cego, é cego. Falei, cara, meu irmão. E o cara assim, ó. Passou. 33. Então agora,
peraí, agora dá uma olhada para sua direita. Olha o McDonald's passando, viu? Vup. Ah, meu irmão. Tá me zoando. Daí ele falou, então, agora olha para sua frente. Passarela 34, toca a cordinha aí. Puf. Pode descer, é no final da rua. Eu falei, tá. Aí desci. Falei, o cego é bom, meu irmão. Esse aí não vê, mas enxerga, não é? Não vê, mas enxerga. Aí desci eu, meu irmão. Aí eu fui andando. Quando você entra ali em Deodoro, você anda. É chão. Eu comecei a andar e falei assim, Deus é tão bom, né? 3 horas perdi no ônibus. Deus é tão bom, que legal, vou ajudar meu amigo. Que benção. Daqui a pouco me veio um gelo assim, ó. Buf. Me veio um gelo, eu falei, cara, não acredito. Chuta o que aconteceu. Esqueci a carteira de identidade. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ah, vou até o final. Aí eu falei, cara, que raiva que eu senti de mim aquele dia. Que raiva que eu senti. Aí eu fui até o final. Aí eu cheguei e chamei o Thiago assim, falei, Thiago, eu tenho 2 notícias pra te dar, uma boa ou tá ruim. O que você quer primeiro? Daí ele falou, me dá a boa, né? Me dá a boa. Eu falei, cara, boa que eu tô aqui e eu provei que eu te amo. Me dá um abraço. Agora fala a ruim. Ele falou, a ruim é que eu me esqueci da carteira. Eu não tô acreditando. Cadeia pra ele. Gente, olha só. Vocês perceberam? O que eu quero falar aqui é que cego não é quem não vê, é quem não enxerga. Porque aquele cego não via, mas enxergava. E eu via tudo e não enxerguei que eu não trouxe a carteira do menino. É pra matar um. Ai, que raiva. Sabe, a proposta que eu queria trazer para vocês hoje são 2 histórias. 2 histórias. A primeira é de alguém que via e não enxergava. E a outra é de alguém que enxergava, mas não via. E a gente vai ver como que Cristo mudou a vida de um que não enxergava, não via, mas não enxergava. E como que Cristo mudou aquele que enxergava e não via. Mas por causa disso, ele passou a ver. Legal, né? E o tema que o cara que via, mas não enxergava, é o Paulo. Era o Saulo. E o Saulo que estava indo em direção a Damasco. A gente conhece essa história, um líder judeu para perseguir cristãos. E Jesus usou o tema visão para curar Saulo. O tema visão. Existem vários paradoxos no texto. Eu não vou poder trabalhar todos. Eu vou ter que passar de forma passando. Mas eu queria que vocês se atentassem. Tem muitas pérolas. O texto é Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. Atos 9, de 1 a 9. E é a história da conversão de Paulo. Diz o texto assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo estava indo perseguir os caras em Damasco, né? Os crentes. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja que o tema visão, né? Ele via, mas não enxergava. E por isso passou a não ver para enxergar. Ok. Vocês perceberam? Maneiro, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Essa é a conversão de Saulo. Foi através da visão. Paulo jurava que estava fazendo o negócio certo. Mas a despeito de estar fazendo certo, ele só via, mas ele não percebia, ele não enxergava. E quem era esse Saulo? O próprio já se definiu. Filipenses capítulo 3, ele falou: sabe quem eu sou? Sabe quem eu era? Que ele já tinha sido transformado.
eu era e sou, nesse caso aqui, circuncidado ao 8º dia, ou seja, expiador da lei. Eu sou um judeu. Sou um judeu, um crente judeu, um religioso judeu. Sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, ou seja, Benjamim era a mesma tribo de Davi, um cara de linhagem. Verdadeiro hebreu, quanto à lei sou fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Vejam, Paulo, ele jurava que estava fazendo a coisa certa. Mas percebam que Paulo via, mas não enxergava. Percebam que Saulo, ele estava cego, mas tinha certeza que via. Ele estava entre a certeza que tinha e a realidade de fato. E eu creio de verdade que algo muito parecido está acontecendo com muita gente aqui hoje. Vê, mas não enxerga. Vê, mas não enxerga. Não é que, percebam que existe uma plataforma que é uma plataforma digna, justa. Mas as lentes que nos fazem ler a realidade distorcem essa realidade. E mesmo que a vontade, a intenção seja digna, seja de verdade, o que se traduz é mentira. O que eu não quero falar hoje, não quero falar hoje sobre as intenções. Não quero falar hoje sobre os fatos em si. Eu quero falar sobre o que está no meio. O que está no meio? As lentes que juntam intenções e realizam em fatos. Essas lentes aqui podem estar sendo os nossos grandes problemas. Isso aqui, a forma como a gente vê o mundo, faz com que ao invés de a gente gerar amor, gerar frutos do evangelho, façam-nos gerar frutos de morte, frutos de derrota. E a gente jura de pé junto que está fazendo a coisa certa. Pois bem, não é que somos mentirosos. Apóstolo Paulo não era mal para ele, mas se traduzia em maldade. Até vemos, mas as lentes que vemos mudam a verdade totalmente. Ou seja, não é que somos mentirosos na essência, mas somos de fato. Até temos uma verdade, mas a base pela qual a verdade se estabelece, ela em si é mentirosa. E isso invalida a verdade que julgamos de pé juntos, que é verdade, mas é mentira. Dizer o que é mentira e o que é verdade é fácil. O problema são as meias verdades, porque as meias verdades em si carregam em si mentira, por serem meias verdades. Eu nunca vi alguém que não sabe nadar se afogar. Só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar só vai ali, molha um pouquinho aqui e está tudo certo. Você percebe? São as meias verdades que derrubam qualquer um. E são elas que nos proporcionam fazer lentes sobre a qual lemos a realidade de forma mentirosa e juramos de pé junto que o que estamos fazendo, que o que estamos lendo, que o que estamos sendo, justificam quem Cristo é, mas na verdade o que estamos nos tornando, somos filhos do diabo. Paulo estava dizendo assim, só que esse cara é dedicado à religião. E em nome de Deus, sim, em nome da verdade, eu persigo Jesus de Nazaré, eu persigo os discípulos, e em nome da verdade, eu mato. Aí Paulo desce no caminho de Damasco para ir até Damasco e sacrificar cristãos, e naquele meio do caminho, ele literalmente cai do cavalo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Assim disse Jesus. Quem você és, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E aqui existe um paradoxo, porque fisicamente, apesar de estar cego porque só via e não enxergava, fisicamente ele fica cego. E isso faz com que através da sua cegueira física, ele possa ver a sua cegueira espiritual. Que paradoxo. E quando ele cai do cavalo, ele percebe quanta desgraça ele produziu em sua cegueira e em nome de Deus. Paulo, no auge do seu saber, no auge da sua erudição, tinha certeza de que tudo que fazia era para o bem, tudo que fazia, inclusive, glorificava o nome de Deus, mas estar errado para Paulo era uma impossibilidade. Mas Paulo estava errado.
Paulo não vivia uma cegueira que o impedia de ver, não é isso, não estamos falando isso. Paulo vivia uma cegueira que o fazia ver de forma equivocada. Não é que Paulo não conseguia ver as coisas, mas o problema eram os óculos que ele colocava para ler. As lentes estavam equivocadas. Na filosofia, o nome disso é epistemologia. São as formas pela qual nós vemos os objetos que estão à nossa frente. As lentes estavam equivocadas. Vocês já viram essas histórias que aparecem nos reels aí da vida, de crianças ou adultos daltônicos? A Marisa e a Tanel estão aí? Então, Rodrigo, nosso primo, não é, Marisa? Filho de Marisa é. É impressionante. Eu chego pro Rodrigo e falo assim, que coisa isso aqui? O Rodrigo fala azul, é rosa. É impressionante. Impressionante. Aí eles colocam aquele... Eu acho que tem um óculos hoje que faz com que eles enxerguem certo. Eles começam a chorar e falam, caramba, o mundo é assim. Vejam que a verdade, a mentira não está na forma como eles veem, porque existe uma constituição de querer ver, e a mentira não está no objeto que está sendo visto, porque os objetos estão do jeito que tem que ser visto. A mentira está na forma como se vê decodificado ao objeto. É sobre esse meio do caminho que muitos erram. É nesse meio do caminho. A verdade é que muitos de nós somos daltônicos e juramos de pé junto e chamamos de rosa aquilo que é azul. E a primeira grande pergunta que a gente tem para fazer é: quais são as lentes que têm feito a gente ler o mundo? Quais são as lentes que têm feito você ler o mundo? É sobre isso que eu quero falar. Paulo orava para o próximo, do outro lado da rua, e pensava, vocês são o problema. Paulo olhava para os cristãos que estavam do outro lado da rua e falava, vocês que são os problemas. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminá-los. Porque problemas têm que ser eliminados. Mas nunca quis atravessar a rua para tentar ver a vida daquele ponto de vista. O que eu estou falando aqui não é de cegueira de não ver. É de cegueira que impede de atravessar a rua. Cegueira que impede de atravessar a rua. É a cegueira que impede de entender que o diagnóstico é muito maior do que a minha capacidade de diagnosticar. Você já parou para pensar, gente, que pode existir uma hipótese, ainda que remota, de você estar errado? Ainda que remota. Não é que você queira estar errado, mas as suas lentes traduzem de forma errada. A cor é azul, não é vermelha. Mas você enxerga vermelho e você está certo, você está convicto, eu estou vendo vermelho, pô. Mas será que as lentes não precisam ser problematizadas essa manhã? As lentes pela qual a gente lê o mundo. Ah, mas o cego não admite essa possibilidade. E Paulo estava cego, não enxergava. Não falo sobre cura hoje, porque a cura, nesse sentido, é ressignificação e refazer consciência. Porque o objeto está certo. A plataforma pela qual não é mentirosa, que se desenvolve as coisas. O que eu falo é tirar esse véu que nos faz enxergar a verdade. É esse tipo de cura. Engraçado que isso aconteceu com Jesus e eu achei maravilhoso. Também falando sobre o tema cegueira, Jesus curou um cego. O cego de Betsaida. O cego de Betsaida, ele foi curado da seguinte forma. Jesus chegou em Betsaida, viu que tinha um cego. Senhor, tem compaixão de mim. Jesus tirou ele do povoado e foi lá e fez algo extremamente higiênico. Cuspiu nos olhos do cara. Aí cuspiu, paf. Passou a mão, daqui a pouco, e aí você vê? Aí que eu acho interessante, é sobre essa cegueira, que não é cegueira, é a capacidade de não enxergar, não é de ver. Porque o cego passou a ver, mas não enxergava. Ele falou, eu vejo, mas os homens parecem árvores. Aí Jesus falou o seguinte, eu não te chamei só para você ver. Eu não estou com você só para você ver. Muito pelo contrário, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Não é só enxergar homens como árvore, a cura é completa. Jesus botou a mão no olho do cara e ele reajustou. Passou de só ver para enxergar homens como homens, árvores como árvores. Olha só. Olha que coisa isso. E Paulo, apesar de toda a sua erudição, via, mas não enxergava.
Mas aí entrou Jesus na história. E quando o evangelho entra, ele entra fazendo algumas revelações que são primordiais para qualquer um de nós. E o que, à luz da experiência de Paulo, o evangelho revela para nós? Primeira coisa que eu queria destacar é que a gente tem que tomar consciência que nós somos cegos, incapazes de admitir. Incapazes de admitir a cegueira. E sabe qual é o grande problema de muitos? Se contentam só em ver. Se contentam só em ver, mas não se preocupam se o que vem são árvores ou pessoas. Eu estou vendo, tá bom. Calma! Alto lá, a cura que Cristo tem para a gente é muito mais do que apenas ver. Cristo nos trouxe para dar vista aos cegos, fazer voltar a ver quem vê, e não apenas ver, mas enxergar, discernir, evidenciar frutos de reino. Bom, é sobre isso. Sabe qual é o grande problema de muitos que só se contentam em ver? Não tem jeito. Vêm árvores quando era para ver pessoas e juram de pé juntos que estão com a verdade, mas abraçaram em nome da verdade sua cegueira que só causa destruição. Aprenda um negócio, eu aprendi isso ontem. Verdade sem amor é maldade. Verdade sem amor, sem atravessar a rua, sem a perspectiva de alteridade, de olhar a vida pela perspectiva do outro, de entender as diversas facetas, as diversas epistemologias, as diversas lentes que justificam a história. Verdade sem amor é maldade. Você está cego, Paulo. Você está cego. Aí Paulo fala, não estou respeitando pela lei. Eu vim com carta do imperador romano para perseguir os cristãos aqui. Eu estou perseguindo em nome do judaísmo, em nome da boa conduta. Não. O fato de você estar respaldado não significa que você esteja com razão. Você é um cavalo da sua religião. Você é uma arma utilizada pela instituição que te cegou para matar. Você é um bucha, Paulo. Você só está matando gente porque você não tem competência para enxergar, você não tem competência para atravessar a rua e tentar ver a história como um todo, porque o Jesus do Evangelho não mata, o Jesus do Evangelho ressuscita. Uau, isso para Paulo tomou outra conotação. Então o Evangelho de Jesus revela para nós a nossa cegueira e nossa incapacidade de admiti-la. E esse tipo de cegueira é aquela que nos faz enxergar a cegueira só nos olhos dos outros, só nos olhos alheios. Cegos são vocês que não conseguem enxergar. E ponto final. Pois é, cego é o outro. Essa cegueira coloca no outro a cegueira, enquanto quem está cego somos nós. É você. Estão vendo árvores onde existem homens. Estão vendo um porrão, um inimigo, um adversário, onde se tem gente por quem Jesus também morreu. É sobre essa cegueira que estou falando, essa cegueira de eliminar o outro, em que o ódio vira combustível. Ei, Paulo, você está cego. Ei, Paulo, você está doente. Você não consegue enxergar? E de onde vem esse ódio? De onde vem de verdade? Você consegue discernir? Quantas pessoas chegam no meu gabinete e eu começo a problematizar, perguntar, fazer perguntas. Da onde vem toda aquela dor? Da onde vem todo aquele rancor? E chega uma hora que eu falo, tudo bem, mas você consegue definir? Sabe aquela dor de esposa na TPM que olha para você e fala assim, você... Tu até secou, né? Tu fica... Amor, o que eu fiz? Você sabe o que você fez. Essa dor amórfica, essa problematização, essa coisa que está dentro da gente que a gente não consegue dar nome, dar sentido. Quantas vezes eu chego no gabinete e pergunto, a gente não consegue acessar. O ódio simplesmente cega. De onde vem esse ódio? O que de fato você odeia? Quem é o objetivo, o alvo final do seu ódio? E não me venha com pessoas. Meu ódio é fulano. Não. O que aconteceu com fulano, pelo fulano, através do fulano, para você odiar? Porque isso é projeção. Psicologia já fala sobre isso.
Isso é projeção, você projeta em alguém, algo que não era para ser alguém, mas talvez a ação, a intenção, o princípio de algo que te destruiu. Quantas esposas odeiam ou têm briga com seus maridos homéricas porque não resolveram seus problemas com os pais? Quantos maridos não fizeram a mesma coisa porque não tiveram uma estrutura ou simplesmente subjugam as suas famílias porque viram o pai fazer e eles replicaram? Projeção. Aí eu aprendo um negócio. Tem um ditado que fala que o pior cego é aquele que não sabe ver, que não quer ver. Mas eu acho que não. O pior cego é aquele que vê pelas lentes dos outros. O pior cego é aquele que vê pela lente dos outros. Paulo era esse que enxergava o mundo pelas lentes da falsa religião. E você? Com os olhos de quem você enxerga o mundo? Com os olhos de quem você enxerga o mundo? Você talvez enxerga com os olhos do seu pai, que diz que mulher tem que ficar calada e não tem voz. Você sempre odiou isso, mas repete os mesmos padrões que odiou. Sabe o que você é? Eu vou te falar, você é um machista. É mais do que machista. Você ainda tem texto bíblico para justificar. Não fez uma hermenêutica porca do texto bíblico para justificar o que você faz, que é abominável diante de Deus. Abominável diante de Deus. Talvez você enxerga a sua história com os olhos, você enxerga a sociedade com os olhos da sua história, que dizem que se eu apanhei e eu cresci apanhando, agora que eu cresci eu vou fazer o quê? Eu vou bater. Você falou que não ia fazer isso, mas quando você tem uma atitude de poder nas mãos, o que você faz? Você replica aquilo que você mais odiou. E agora, por causa disso, eu cresci, eu vou às forras, afinal a minha vez de bater chegou. Sabe o que você é? Você é um abusador. Você é um anticristo. Você não serve a Deus, você serve ao diabo. E o pior é que ainda tem texto bíblico para justificar essa sua loucura aí. Porque a Bíblia é recortada assim, gente, pode matar. Se a gente não olha a Bíblia, só a perspectiva de quem Cristo é, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Jesus é a chave hermenêutica. Jesus interpreta. Se não for por Jesus, a gente mata em nome de Deus. Meu querido, talvez você enxerga hoje, com os olhos de santarrão, que estão prontos para crucificar pecadores, e esquece que Deus morreu pelos pecadores. Afinal, os sãos não precisam de médicos. É para Cristo veio para essas pessoas e deixa um lastro por causa disso de sangue no caminho. Afinal, filhos pródigos não são bem-vindos aqui. Filhos pródigos não são bem-vindos aqui. Sabe qual é a diferença de você, santarrão, para um pecador que errou? Você sabe qual é a diferença? De você, santarrão... Não, vou te explicar, existe uma diferença. É que o pecador que errou não soube esconder os seus erros, você sabe. Recebe aí, Tássia. Tá forte, tá forte. É só uma questão é só isso, gente. É só isso. Eu sei, sabe por quê? Porque eu nasci na religião. Eu sei o que pega em termos morais. Então eu escondo. Por que nego não fica ali na porta da do porcão ali, vendo quais são os crentes que saem de lá todo empanzinado? Gula é pecado, gente. É ou não é? Ah, fulano, pegou. Isso é código moral. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com moral, principalmente servos de Deus e líderes na igreja, de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, nós temos que ter boa reputação. Não se fala sobre isso, mas o que eu estou falando dessa hipocrisia que separam bons e ruins. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. A diferença de você para um cara que pecou é porque você sabe esconder, porque talvez você nasceu na religião, você sabe esconder bem. Mas teu telhado é de vidro. Meu querido, no nome de Jesus, sabe o que você é? Você é um hipócrita. Você tem sangue em suas mãos. Com os olhos de quem você enxerga hoje? Com os olhos de quem?
Você não percebe, você está cego. Em Paulo aprendemos que o Evangelho de Jesus revela a nossa cegueira e principalmente a nossa incapacidade de admiti-la. Mas como se libertar dessa condição de cegos? Jesus nos ensina exatamente isso através dessa experiência com Paulo. Eu acho maravilhoso. Que paradoxo, que coisa linda. Essa história, gente, é demais. Infelizmente o tempo já está acabando. Sabe o que Jesus fala? Fala assim: ei, Paulo, tu acha que vê? Tu acha que vê de verdade? Então eu vou tirar a sua visão para você não olhar mais para ninguém, senão apenas para si. Aí você vai ver que você está cego. Aí quando Paulo fica cego, ele vê. Ficou cego? Olha que paradoxo. Ele vê. Ah, é Cristo falando assim, ó. Ei, Paulo, agora vai ter que olhar para dentro, meu irmão. Você vai ter que entender onde você se deixou perder. Por que Paulo fica cego? Para restaurar seus valores. Por que Paulo fica cego? Para restaurar valores que foram formatados pela sua religião. Por que Paulo fica cego? Para restaurar valores que foram formados pela sua história. Valores que foram formatados pelos seus sofismas. Verdades aparentemente verdades, sobre plataformas até boas, mas com lentes totalmente equivocadas. Ah, você enxerga com quais olhos, meu amigo? Você enxerga com quais olhos te fazem enxergar hoje? Você enxerga com os olhos da sua religião? E em nome da sua religião você mata pessoas? Pastor, eu não mato. Mata. Você mata reputações. Mata. Você enxerga com quais olhos hoje? Você enxerga com os olhos da sua universidade? É impressionante. Você já viu como você mudou quando você entrou na universidade? Deixa eu falar. É brincadeira o que faz ideologicamente hoje com os nossos filhos. É brincadeira. Como é que é o nome da... Gente, líder de cela, fugiu o nome. Não, Lívia. Lívia falou um negócio pra mim essa semana no Stormhouse que eu fiquei impressionado. Ela falou assim pra mim: cara, chegamos lá, ela passou pra letras, na FJ. Oi, não sei o quê, festa lá de novos convertidos, não. De calor? Novos convertidos. Festa de calor. Chegou lá, era assim, ó, vamos lá, pra gente conhecer o nosso negócio assim. Fala o seu nome, que curso você é, letras o quê, né, especialidade e a sua opção sexual. Papai, falei, Liv, e aí? Ela falou, Everton, só eu e mais uma é um hétero. Só eu e mais uma. Ou não sei. Assim, em termos óbvios sociais, é inerente. Agora, o que mais assusta foi... Eles trataram a gente como se a gente fosse errado. Presta atenção comigo. Você que está chegando lá, você está escutando o seu professor de filosofia. Escuta aqui, eu amo filosofia, eu quero fazer mestrado em filosofia. Coisas diferentes do que a sua plataforma de educação criou você até o momento, até agora. Isso é bacana, mas por que não te apresenta do outro lado? Por quê? Por que não te apresentam todas as possibilidades, todas as vertentes? Sabe que isso aí é desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual. Umas crianças de 18 anos, 20 anos, chegam lá, e por que não tem a outra posição? Daí você chega lá, e porque você quer jogar 18, 20 anos fora de uma educação que você teve, vai o seguinte, não tem problema não, vai lá e estuda, mas problematiza. Não engole tudo com fast food e bota na garganta, não. No nome de Jesus eu falo, se quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Não, vou passar para o Davi. Davi, tá com você, Davi? Tá ali, ó. Mas eu também estou aqui, se quiser alguma coisa, bate um papo, eu gosto. Porque eu fiz, e comecei a problematizar, fiz a minha primeira faculdade de música, e não existia toda essa coisa ideológica que tem hoje. A minha segunda faculdade de teologia me problematizou muito, mas eu já tinha construído uma ideologia, inclusive tinha coisas que eu tinha que rever, que eu estava adorando um Deus que era falso. Eu estava adorando um Deus que era falso. Então o diferente para mim foi importantíssimo. Não apenas para reafirmar convicções importantes, mas como refazer convicções importantes. Mas isso que fazem com vocês é uma desonestidade intelectual. No nome de Jesus eu falo, calma, segura a onda para você tentar definir. Vocês não estão percebendo? Vá atrás. Vá atrás de outras lentes. Estão colocando uma lente grau 12 em você, você nem precisa de lente.
você enxerga? Como você enxerga o mundo? Meu Deus, o horário. Ai, acabou, eu não posso mais. E existe uma forma da gente enxergar o mundo. É através de Jesus Cristo. Pelos olhos do Evangelho. Aí Jesus fala para Paulo: ei Paulo, eu tenho uma notícia para você. Agora você vai ter que olhar para si, cara. Porque só tem como olhar para Cristo e ser curado de cegueira quando a gente vê as nossas incongruências. O que não funciona na gente. Aí Paulo cai e ele fala: Senhor, quem tu és? Você não estava querendo me matar, Paulo? Agora você me chama de Senhor? Olha que legal isso, gente. Olha que coisa legal. Sabe que coisa linda, sabe? Sabe o que acontece aqui? O perseguido vira Senhor. Quando a gente cai do cavalo, o perseguido vira Senhor, gente. Essa é a verdade. Mas isso só acontece quando a cegueira provocada por Cristo nos faz olhar para si e reajustarmos as lentes que nos fazem ver o mundo. No nome de Jesus hoje, o apelo para você é: mude suas lentes. Mude suas lentes. Olhe para si. Seja curado por Cristo. Vocês aguentam mais 15 minutos? Mas assim, eu vou tentar correr muito. Eu tenho o segundo exemplo. E o segundo exemplo eu vou ligar, sabe aquele narrador? É o cego que não via, mas enxergava muito bem. É o cego de Jericó. Precisa entender. O cego de Jericó, a história é a seguinte: o cego foi curado por Cristo quando Jesus chegou em Jericó. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus curou o cego. O nome do cego era Bartimeu. Bar em aramaico é filho. Timeu é filho de Timeu. A gente vai tentar entender isso aqui. Por que isso é tão importante? Ele era cego, ele pedia esmolas, ele era judeu. Ele era cego, pedia esmola, era judeu, mas ele não pedia esmola na sua terra. Ele pedia esmola numa terra gentia, em Jericó. Ou seja, ele era um judeu pedindo esmolas e vivendo numa terra gentílica. Alguma coisa aconteceu errado. Porque, de acordo com a lei judaica, órfãos e viúvas e deficientes tinham que ser sustentados. Por que ele esmolava? Por que ele não estava na sua terra? Algum rompimento teve. Quem explica isso pra gente foi Flávio Josefos. Flávio Josefos foi historiador e ele narrou o que aconteceu na história da Palestina. Historiador romano, apesar de ter tradição judaica, mas historiador romano. E ele falou que o que aconteceu ali foi o seguinte: Timeu, ele teve suas terras, suas posses confiscadas por Roma, quando ele se mudou para a Palestina. Aquilo dentro dele gerou uma raiva, gerou um ódio tão grande, que Timeu, ele se voltou contra o Império Romano, ele se rebeliou contra o Império Romano. E depois de se rebeliar com o Império Romano veio e o matou inclusive com morte de cruz. Ele foi crucificado. E para que a sua descendência não fosse rebelde contra o Império Romano, o que eles fizeram? De acordo com a lei romana, eles impossibilitaram os filhos de Bartimeu e o filho de Timeu, que era Bartimeu. O que eles fizeram? Eles furaram os olhos de Bartimeu. Ou seja, Bartimeu era cego por causa de algo, não por causa de si, mas por causa do pai, por causa da história, por causa da cultura. Veja quantas coisas que esse cego tinha, inclusive justificativa para dar errado. Tendo conhecimento dessa história, a gente entende muito mais o que aquele Jesus, filho de Davi, significava. Na verdade, nós entendemos que esse homem não era só cego, mas ele sabia ver, ele sabia enxergar, certamente ele tinha esperança. Ele não se rendeu à sua realidade, ele foi atrás de uma rota e buscou soluções. E ponto final, estava à procura de uma solução. Versículo 47 do capítulo 10 de Marcos diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele percebeu que tinha uma movimentação diferente e fez algo. Percebam, ele sabia enxergar. Ele não estava a par do que estava acontecendo. Ele tinha uma expectativa proativa diante da realidade, a despeito da sua história, a despeito da sua tradição familiar, a despeito da sua vida anterior. Ele não se deu por vencido pela vida, muito pelo contrário, ele sabia que mesmo os cegos poderiam enxergar. Vejam, e ele começou a gritar.
E esse gritar no grego é mais do que gritar. Esse gritar no grego, ele vem de uma raiz de transformação, inclusive identitária. Mais ou menos assim, como se ficasse puxando, tentando traduzir o melhor possível o texto, ficaria assim: Jesus, filho de Davi, se meu pai fez algo ruim, se a minha história depois contra mim, se o meu pai pecou, se a minha herança não é boa, tenha misericórdia de mim, me perdoe. Olha que coisa interessante o que o texto mostra por trás do texto. Aqui a gente aprende algo importantíssimo, uma das coisas mais lindas com esse cego que sabia enxergar. Que para enxergarmos precisamos definir para Deus os motivos daquilo que não nos faz ver. Ele conseguiu definir. Conseguiu bem definir a dor. Ele conseguiu dar nome à dor. Você consegue dar nome àquilo que não te faz enxergar. Meu querido, deixa eu te falar um negócio. Psicólogo é instrumento de Deus para a nossa vida. Aos psicólogos, glória a Deus, cliente e tal. Não. Psicólogo é instrumento de Deus na nossa vida. Psiquiatra não é médico de maluco. Remédio é inclusive coisa de Deus. O que Jesus falou? Os sãos não precisam de médicos. Veja a antítese dessa afirmação de Deus. É que os que não estão são precisam. Existe um preconceito nisso tudo, eu não estou entendendo. Você não consegue tipificar a sua dor, pontuar a sua dor. A sua dor é algo amórfico. No nome de Jesus, levanta dessa cama, dessa esteira e vai buscar o que é. Só não fica no teu quarto assistindo Netflix e colocando a culpa em todo mundo. Ah, meu querido, o nosso clamor é proporcional, atenção a isso, e a nossa cura é proporcional à consciência que nós temos da nossa dor. Dê nome. Dê nome. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Meu Deus. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão pedia para ele ficar quieto, mas o cego não se deu por vencido e gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha isso, que coisa linda. Jesus, eu sou judeu, não quero passar por essa humilhação. Eu sou judeu e tenho direito à dignidade. Eu também sou da raiz de Davi e quero não apenas voltar a ver, mas voltar a ser visto. Não apenas voltar a ver, mas voltar a ser visto. A dor de Bartimeu não era apenas por ser cego, mas porque ele não era visto. Ele estava longe do seu país, sem os direitos que um cidadão judeu poderia ter. Jesus, filho de Davi, a cura daquele cego era a ressocialização, é dizer: eu sou alguém na fila do pão. Jesus, eu não quero apenas voltar a ver, mas eu quero voltar a ser visto. Ele estava longe do seu pai. O seu clamor era mais do que ele podia voltar a ver. Ele não era visto, ele não via e não era visto. Afinal, a lei judaica o fez cegar, o fez cego por causa do seu pai. Mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, eu quero ser visto, eu quero voltar a ver. Talvez o seu problema aqui essa manhã não seja apenas que você não enxerga, mas que ninguém te enxerga. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Hoje eu te digo que Deus não quer apenas restaurar a sua capacidade de enxergar. Ele quer também restaurar a sua capacidade de ser visto. Saiba de uma coisa: Ele tem algo para você. Você não é uma existência fútil, inútil na sua geração. Ele conta com você. Mas ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus fala assim: manda-o chamar. É engraçado aqui, ó. A multidão foi ao cego e disse: ânimo, o mestre te chama. Percebam que a mesma multidão que o preconceituava, que disse: ó, cala tua boca, Jesus foi muito esperto, foi pedagógico. Ele falou assim: eu não vou chamar ele. Sabe, vocês que excluíram o cara, vai lá e chama o cara.
Aí os caras foram chamar Jesus. Era como Jesus falando assim: eu estou incluindo novamente esse homem que não vê e não é visto a sociedade. E aí a gente aprende um negócio muito interessante aqui, que a multidão em si, ela é esquizofrênica. Então, no nome de Jesus, a mesma multidão que mandou ele calar a boca foi a multidão que chamou ele para conhecer Jesus. Cuidado com a multidão, cuidado com os likes, porque os mesmos que te aplaudem são os mesmos que vão te apunhalar. Volte-se para Cristo, Ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência. Nós somos seguidores de Cristo. E o texto continua no versículo 50, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jerusalém. O que significa a capa? A capa era a permissão do Império Romano para que aquele homem pudesse mendigar. A capa era o papel social que aquele homem, a partir daquele momento, ocuparia. O que é a capa aqui? A capa é literalmente quem a sociedade pensa que você é e quem você pensa que você é para a sociedade. E a gente aprende que e olha o que ele fez. Lançando a sua capa para o lado, foi em direção ao milagre. Existe uma ordem cronológica aqui. A capa é lançada para que a cura venha. A capa é lançada e a cura venha. Para que a gente receba o milagre de Jesus, nós precisamos antes deixar a nossa capa. Não existe milagre, não existe voltar a enxergar antes que joguemos fora as capas, as máscaras que nos introjetam, ou que intencionalmente ou não nós mesmos vestimos. E o que é capa? É o que você pensa que é, mas não é. É que os outros pensam que você são, mas você não é. É o que a sociedade diz que você é, mas não é. É o que a sua história e escolhas erradas disseram que você é, mas o nome de Jesus, eu te falo hoje, não é. O apóstolo Paulo já nos ensina: a ninguém vejais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse a ninguém vejais segundo a carne tem a ver como você olha o outro, mas tem a ver como você olha a si próprio. Como você se olha. Eu falo para você hoje: a ninguém olhar segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor fala: não chame de adúltero, de pecador, de errado, de cego, a quem eu já dei vida e vida em abundância, a quem eu amei. No nome de Jesus. Eu vim de uma família humilde, eu sou pobre, não consigo ir longe. Joga essa capa fora no nome de Jesus. No nome de Jesus, leva. Eu não vou abrir uma célula na minha casa, porque é na comunidade. Meu querido, deixa eu te falar um negócio. Você é rei dessa comunidade, porque você é filho do rei. E você vai ser uma bênção para as pessoas que te cercam. Eu não vou poder abrir uma célula na minha casa, porque afinal de contas, é muito pequenininho. Vem cá. O teu orgulho é maior do que cumprir o chamado de Deus na tua vida. É isso. Eu já adulterei, eu não acredito que eu vou me erguer, eu sou um adúltero. Joga essa capa fora no nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso. Você precisa, no nome de Jesus, deixar essa mentira de Satanás do lado. Só existe milagre, só existe voltar a enxergar se jogarmos as nossas capas, as nossas falsas identidades fora e formos a Cristo. Cristo não transforma adúlteros, atenção a isso. Cristo não transforma adúlteros. Cristo não transforma ladrões. Não, heresia não. Cristo transforma pecadores conscientes dos seus pecados, que resolveram jogar suas falsas identidades fora e foram a Ele. A sua identidade é Cristo quem te dá. Você não é nada disso. Você é filho amado de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Já acabou, gente. A pergunta que eu te faço é: qual é a capa que você usa que te mantém excluído? É isso. Qual é a capa que você usa que te mantém excluído? Deus nos criou para a liberdade, não a capa que a gente precisa usar. Deus nos declara e te declara livre pelo poder do seu sangue.
Eu tenho que acabar. Ainda tinha um pedacinho. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse cego nos ensina um negócio. Não importa o que fizeram com a gente. Quem falou isso foi Foucault, Michel Foucault. Não importa o que fizeram com a gente. Agora, o que nos cabe é: nós podemos fazer algo do que fizeram com a gente. A história está aí, está posta. Agora o importante é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Ah, eu tenho depressão, eu estou doente. Tudo bem, ponto final. Esse não é o último lugar. O último lugar é: eu vou me reerguer. Eu creio que Cristo pode me curar. Ah, mas eu tenho uma família que está rompida e tudo mais. Acabou, eu vou ver. Quantas mulheres vivem de pensão dos seus maridos? Sério mesmo, você só cresceu, viveu, morreu, vai morrer e vai ter uma pensãozinha do seu marido? Estou dizendo que os maridos têm que pagar pensão, tá? Estou falando isso não. Estou falando é gente que se encosta em muletas. Porque existe uma responsabilidade passiva aqui que a psicologia também nos ensina. Porque deixar de ser cego implica responsabilidades. Tem gente que prefere a cegueira. Eu preciso parar. Vamos cantar? Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és Senhor. Yeah. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Não há Deus, Jesus, eu preciso. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Não há outro igual a Ti. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Não há, Jesus. Peço só mais um minuto. Não saio. Se você está aqui hoje e quer começar uma vida nova com Cristo, abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, sou falho, sou cego, mas hoje eu te peço, entra no meu coração, me perdoa. Eu quero começar algo novo contigo. Eu quero ser seu filho. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Se você orou comigo, levante sua mão bem alto agora. Levante sua mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estou vendo você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estou vendo você. Mais alguém aqui entregando sua vida para Jesus hoje, dizendo sim para o Senhor, dizendo sim para o Senhor. Levante sua mão onde você estiver. Deus abençoe você. Eu estou vendo você. Alguém que está aqui hoje, essa manhã, e quer voltar para os caminhos do Senhor, me desculpe o horário, mas eu preciso fazer essa pergunta. Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Levanta sua mão lá no alto agora, dizendo: eu quero voltar. Aleluia, aleluia. Você que levantou sua mão, levante mais uma vez bem no alto. Eu quero orar por você. Levante bem no alto, isso, bem no alto, isso, ok. Vamos estender a mão para esse povo, que já tem pessoas do lado, que estão orando por eles. Senhor Jesus, são teus. Senhor Jesus, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor inunde o coração desse povo. Senhor, traga esse povo não só a vida, mas vida em abundância. Ajuda-nos como a igreja a sermos bênção para esse povo, que esse povo possa ser totalmente amado por Ti e conectados para o que o Senhor tem para fazer por eles. Ajuda-nos a sermos agentes de crescimento para esse povo. Nós glorificamos o Teu nome, Te engrandecemos e nós Te pedimos, Senhor, para aqueles que só vêm aqui essa manhã, mas não enxergam, retira as nossas falsas lentes. Nós queremos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé.
da nossa fé. Nós te amamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a refazermos as nossas histórias, a refazermos os nossos pesares, as nossas incongruências, e dedicamos a Ti, Senhor, os nossos cacos, sabendo que o Senhor vai pegar e vai fazer um grande altar de adoração a Ti. Nós te amamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Ele cresça e nós diminuamos. Ótima semana, gente. Que Deus abençoe. Vamos sair daqui cantando: Tu és a